Amada, né? Então, se você quiser compartilhar no seu Facebook, é uma forma da gente evangelizar, mesmo que a pessoa não possa estar aqui conosco. Compartilhe o link do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook, que tanto o Facebook quanto o YouTube transmitem os nossos encontros. É uma forma da gente estar evangelizando e falando do amor de Deus. E se você puder, retorne. 18h30 estaremos aqui para juntos celebrar e orar e interceder pelas nossas famílias. Família é um projeto de Deus. E como ela tem sido atacada, como nós temos visto a ação do inferno tentando frustrar os lares, destruindo relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, e esposo e esposa. Então, nós como igreja precisamos estar juntos nessa missão de levar o amor de Deus para as famílias que conhecemos. E quero também lembrar a você, nós estamos finalizando hoje a nossa série de mensagens sobre maturidade espiritual. E a gente já falou muita coisa no encontro da manhã sobre maturidade. E maturidade é o projeto de Deus para a nossa vida como igreja. E para que a gente possa dar início à nossa reflexão, eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo de 14 ao versículo 15. Vou pedir aos meninos aí da projeção para projetar esse versículo para a gente ler. Efésios 4, de 13 a 14. Desculpa, de 14 a 15. Se você quiser ler, leia comigo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode fechar os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, através dessa reflexão nesta manhã, mais uma vez, ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para o nosso espírito, porque entendemos que tudo acontece no nosso espírito. E a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para atuar não somente no meu espírito, mas no espírito de todas as pessoas que estão neste lugar, todas as pessoas que estão nos assistindo no nosso culto online, todos aqueles que ainda ouvirão essa mensagem, porque cremos que a palavra que cai no espírito, ela não morre, ela é uma semente que vai florescer, que vai frutificar, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, segundo o propósito e o dom que Deus deu a cada um de nós. E nesta manhã, Espírito Santo, nós queremos crescer em graça, em fé, em amor. Queremos ser a igreja que Cristo sonhou. A igreja com I maiúsculo é uma das nossas metas, dos nossos valores. Uma igreja com I maiúsculo, não uma denominação, mas a igreja que prega o reino de Deus, a igreja que vive o reino de Deus, a igreja que foi chamada para estar não somente dentro do templo, mas no templo ser ministrada e do templo sair para discipular. Queremos ser essa igreja. Queremos, Senhor, ser essa voz profética. Portanto, no nome de Jesus, Espírito Santo, nós anulamos todos os sofismas,
Nós anulamos qualquer coisa que tente tirar a atenção da tua igreja. Nós anulamos toda a obra do inferno. Nós colocamos todas as mentes cativas ao conhecimento e à revelação. Que o Espírito Santo possa depositar no nosso espírito esta palavra de vida e que possamos, ó Deus, frutificar. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o que falar sobre essa maturidade? O Novo Testamento nos ensina, um novo mandamento que está ali, um novo testamento estabelecido por Cristo, nos ensina que precisamos, como igreja, crescer. Foi o nosso último versículo em Efésios capítulo 4, versículo 15. Que cresçamos em Cristo Jesus. E a pergunta é: como nos tornarmos esses cristãos que crescem, que amadurecem? E como alcançar essa maturidade espiritual? E graças a Deus que a Bíblia tem resposta para tudo. Você pode dizer amém por isso? A Bíblia tem resposta para tudo. O que você quiser como resposta, ali tem. E Jesus deixou estabelecido na sua palavra as respostas para que nós cresçamos em graça, cresçamos em fé e cresçamos também em maturidade. E por que nós precisamos disso? Porque ela é essencial na vida da igreja. Porque a maturidade vai gerar em mim, em você, comprometimento. Comprometimento fala de cumplicidade. Comprometimento fala de unidade, que a Bíblia chama de koinonia. Quando falamos de comprometimento, está implícito o amor de Deus enxertado em nós. E esse amor, na minha vida, na sua vida, vai produzir algo excepcional. Para chegarmos então a essa maturidade, nós estamos dando passos importantes na nossa caminhada. Ser ministrado com a palavra de Deus é um passo que você está dando. A cada dia que você lê uma boa literatura, ou lê a Bíblia Sagrada, e eu tenho motivado você a ler o Novo Testamento a partir do Evangelho de João, caminhando até o apóstolo Judas, e depois você leia os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ali você vai ter o Novo Testamento, o novo projeto estabelecido por Jesus para nós, a igreja gentílica. E quando nós falamos disso, o objetivo de Deus é que você e eu, dando esses passos, nós possamos subir. A gente botou essa foto aí, né? O homem está subindo uma escada. E nessa escada progressiva que você e eu vamos subindo, ela vai nos trazer experiências com Deus, relacionamento com Deus. E para que isso aconteça, você e eu recebemos de Jesus o próprio Espírito dele para estar conosco todos os dias. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito Santo habita dentro de nós, habita dentro da igreja, habita dentro de você. E esse Espírito, a Bíblia diz, que Jesus, ao enviar o Espírito Santo, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, isso está lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, Jesus estava dizendo, olha aqui, ele estaria indo agora para o Pai, para cumprir o seu sacerdócio de intercessor, como a ordem de Melquisedeque. Ele agora intercede por nós, clama por nós como igreja, mas ele disse para os apóstolos: não vos deixarei órfãos, não deixarei vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, e esse Espírito estará para sempre
em vocês. Por isso que é possível você e eu crescer. Começamos na caminhada cristã como meninos, dando tropeços, levantando, caindo. Ontem eu estava observando uma criança dando os primeiros passos no lugar onde eu estava para almoçar com a minha família. E é interessante, né? As perninhas ainda duras, né? O movimento ainda muito preocupante, né? Quando ele vê qualquer obstáculo, estende logo a mão para a mãe, pedindo socorro ou para o pai. Assim somos nós na caminhada cristã. No início da nossa caminhada, a gente tem várias situações. A gente precisa ir resolvendo muitas coisas. E a gente sabe disso. E o Espírito Santo, ele vai nos constrangendo. Ele vai nos ensinando. Ele vai dizendo como você e eu devemos ser, como pessoas, como trabalhadores no dia a dia, como marido, como esposa, como filhos, como devemos comportar diante da sociedade, como devemos agir diante dos nossos compromissos. O Espírito Santo vai nos revelando o coração do Pai e vai nos ensinando e nos moldando. E na medida que você e eu vamos permitindo e respondendo ao Espírito Santo, não tem como você não crescer, não tem como você não evoluir. As coisas que você cometia num passado talvez não tão distante assim, você não comete mais. Por quê? Porque o Espírito Santo fala ao teu coração, orienta você e a mim e vai nos ajustando. Esse processo é progressivo. E na medida que você e eu vamos nos abrindo e respondendo para essa ação do Espírito Santo, você e eu vamos tendo mais paixão pelas coisas de Deus. Nós começamos a ter interesses por coisas que não tínhamos. Por exemplo, ler a Bíblia Sagrada, orar e falar com Deus, crer no Deus que tem todo o poder para agir. Você não dá mais um passo sem a direção e sem a orientação do Espírito Santo na tua vida. Você começa a estar todos os dias perseverando em ser uma pessoa melhor, em glorificar através da tua vida a presença de Deus que te salvou, que te libertou e que te fez agora uma nova criação em Cristo Jesus. Procuramos parecer mais com Jesus. E como eu disse, isso é um processo. Cristãos comprometidos vão procurando cada dia mais ser parecidos com o Senhor. E quando a gente olha os evangelhos sinóticos, a gente vê Jesus sendo tão simples, mas tão envolvido no relacionamento com o Pai, tão comprometido com a missão do Pai, tão envolvido em ajudar as pessoas, em curar os enfermos, em libertar os oprimidos, em atender as pessoas. A verdade é, queridos, que o crescimento espiritual é resultado dessa relação que você e eu temos com Jesus. Na medida que você se aproxima de Jesus, eu me aproximo de Jesus, mais parecido a gente fica com Jesus. Mamãe dizia um ditado, minha mãe tinha uns ditados populares que eu fico às vezes refletindo, e você vai lembrar desse, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? E mamãe sempre falava para mim: toma cuidado com quem você está andando, toma cuidado com quem você está se relacionando, toma cuidado com as pessoas que se tornam próximas a você, porque querendo ou não, ninguém é inerte nos relacionamentos.
Os relacionamentos vão sempre nos envolver, nos comprometer. Você quer ver um exemplo? Lá em casa eu não comia banana prata, mas aí todo dia minha esposa comprava banana prata, isso há 30 anos atrás. E aí um dia eu falei, poxa, ela come banana prata com aveia, ela come banana prata na vitamina, ela come banana, ela faz, faz bolo de banana prata. Eu falei assim, vou provar esse negócio. Provei banana prata. Hoje eu não deixo de comer uma banana prata, porque eu gosto de banana prata. Ou seja, minha esposa foi alguém que me influenciou. Eu estou dando um exemplo simples de um hábito alimentar lá em casa, mas é assim nos seus relacionamentos. Você quer ver uma coisa? Começa a observar, como você que é casal, que é esposo, que é esposa, adquiriu já hábitos um dos outros. Até os namorados que já estão aí noivos e procurando agora o casamento. Você vai observando e vai analisando e você vê, poxa, esse hábito era da minha esposa, não era meu, Esse hábito, eu adquiri com ela. E são hábitos saudáveis, mas também, às vezes a gente se relacionando com pessoas, a gente absorve hábitos não tão saudáveis. Por isso que é importante a gente estar antenado e atento com os nossos relacionamentos, porque os relacionamentos, eles vão nos influenciar, eles vão trazer um resultado para a minha e para a sua vida. E Jesus estava sempre preocupado em se relacionar com o Pai e passar a vontade do Pai para nós. Eu lembro que no final do ministério de Jesus, está lá em João capítulo 17, se não me falha a memória, a oração sacerdotal. Jesus pede ao Pai para que os discípulos sejam semelhantes a Ele, iguais a Ele. E Ele diz, Pai, como nós somos um, eles também sejam um em nós, para que eles sejam o reflexo de tudo quanto nós temos semeado. Isso na caminhada cristã é chamado de discipulado. Você está sempre discipulando alguém, você está sempre influenciando alguém. E quanto mais maduro eu estou, quanto mais maduro você estará influenciando positivamente as pessoas. Você estará influenciando com a sua palavra, com as suas ações, com o seu comportamento, com tudo que diz respeito à sua vida. E você vai estar glorificando a Jesus com os seus hábitos, com o seu comportamento, com as suas ações. E isso é uma ação de dentro para fora. Você vai observar que quanto mais próximo de Jesus, você vai ter o prazer de fazer tudo quanto Jesus fazia. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com os nossos relacionamentos. É resultado desse desenvolvimento, então. A maturidade não é para uma classe especial na igreja. Aliás, não existe classe especial na igreja. Existe o corpo de Cristo. Você pode dizer aleluias por isso. Somos o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça da igreja, diz Efésios. E essa disponibilidade desse crescimento, minha gente, está disponível para qualquer cristão. Até você que aceitou Jesus essa semana, até você que está iniciando nessa caminhada, está disponível para todos. E como a gente tem dito, é um processo contínuo. Requer um relacionamento a cada dia mais e mais próximo do Senhor. Por isso que é importante você andar com Cristo. E Paulo nos ensina em Gálatas, andai em espírito, ou seja, andai com Cristo, e jamais satisfareis as obras da carne.
Você andando e tendo esse relacionamento, você vai estar crescendo. Esse relacionamento vai fazer você buscar os propósitos divinos. E qual a lição que a gente pode tirar então para a nossa vida? O objetivo, alvo central é que nós busquemos o padrão de crescimento com Cristo. Devemos aprender com Cristo, que viveu e praticou todas as boas obras. Essa é a missão da igreja. Duas coisas comuns a gente precisa aprender como crentes, e Paulo nos orienta a isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Por favor, projete para a gente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. O próximo. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo está alertando o pastor Timóteo, está dizendo para o pastor Timóteo o seguinte: olha gente, isso a gente está falando do ano 30 não, do ano 50 aproximadamente ali. A gente está falando pós-ressurreição, e Deus já havia dado a Paulo uma revelação sobre o que estaria acontecendo nos últimos dias. Eu creio que nós somos uma igreja dos últimos dias, estamos vivendo princípios de dores. Tudo isso que Paulo ensinou a Timóteo em sua carta tem acontecido. Heresias, falsos ensinamentos, pregando-se um novo evangelho, querendo ressignificar a Bíblia. Essa é uma nova missão. Existe já grupos de teólogos se reunindo para ressignificar a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro que não dá mais para se conviver com ele no século 21. E Paulo já estava alertando a Timóteo: olha, cuidado. E duas coisas comuns em crentes sem crescimento é denunciada por Paulo aqui nesse texto. Crentes sem conhecimento e sem maturidade, eles gostam de ouvir coisas agradáveis. Em outra tradução, gostam de ouvir novidades. E a gente às vezes vê isso, né? Quantas pessoas correndo atrás de novidade. E Paulo alerta também a uma das suas igrejas, e deixou esse alerta para nós: se um anjo aparecer diante de você, aparecer diante de mim, pregando um novo evangelho, que não seja o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja rechaçada por você, que você não seja influenciável, que você não se deixe influenciar por essa pessoa. E quantos hoje buscam essas novidades? O evangelho do fast food. Querem ouvir apenas o que gostam. Mas a gente precisa entender, queridos, que o Pai que ama, Ele nos ensina. Você pode dizer amém? O Pai que ama, Ele vê o seu filho às vezes praticando ou tendo uma atitude que não devia, e o Pai, por amar, Ele ensina, Ele discipula o filho. E cabe a nós entendermos que a Bíblia no Novo Testamento, ela é graça. Você pode dizer amém? Ela te motiva à fé. Você pode dizer aleluia? Mas ela também te ensina a se ajustar a um padrão
que não é o seu padrão, não é o meu padrão, mas o padrão estabelecido por Jesus Cristo. E esse padrão é imutável, ele não muda, e nós precisamos entender isso. Eu não sei quando Jesus voltará, os sinais estão apontando a volta dele, mas nós precisamos entender como igreja que esses espíritos que disseminam a ausência de maturidade, de fazer as pessoas ficarem voláteis, fazerem pessoas desacreditar no poder que há na unidade, na relação com Cristo. Paulo nos orienta a não darmos créditos a nada que tente nos influenciar para o oposto. Nosso crescimento, gente, deve visar o nosso fortalecimento pessoal, mas também o fortalecimento da comunidade que vivemos. Nós somos uma igreja e juntos nós temos um poder extraordinário. Quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus está no mesmo propósito, na mesma visão, tendo o mesmo objetivo, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A gente canta essa canção, né? Pois é, ninguém. Mas para que isso aconteça, você e eu, individualmente, precisamos crescer. E eu já disse isso para você aqui: crescimento dói. Você pode repetir isso comigo? Crescimento dói. Dói. Mas se você não cresce, você vai ficar a vida toda parado, estagnado. E a gente vê essa posição em tantas pessoas. Pessoas que às vezes passaram por aqui, pessoas que às vezes, estavam numa caminhada tão bem, de repente, não sei o que aconteceu, a pessoa para, olha para trás, se prende por qualquer coisa. O cristão maduro, ele não é bombardeado e ele não aceita, diante desses bombardeios que vêm sobre a sua vida, nesses bombardeios ele não permite que a sua fé seja abalada. Ele está firmado na rocha, ele está firmado num alicerce forte, e a rocha é Jesus. Que nós possamos nesta manhã entender que o nosso crescimento deve visar o fortalecimento da nossa igreja, porque quanto mais maduro você está, você poderá ajudar o outro irmão, você poderá estender a mão para o outro irmão, você poderá ajudá-lo, talvez em situações que você já passou, em dramas que você já passou, e aí você vai dizer para ele: meu irmão, é assim mesmo, fica tranquilo. Poxa, mas eu aceitei Jesus, parece que agora vem uma avalanche de problemas sobre a minha vida. É fato? É fato. Mas por quê? Porque você saiu do império das trevas, e quem reina nesse mundo, ele não gostou da atitude que você e eu tomamos, e aí o que ele vai fazer? Contra-atacar. Mas você precisa entender que agora você no reino de Deus, maior é aquele que está em você do que aquele que habitava em você. Outrora alguém habitava em nós, mas quando nascemos de novo e começamos esse processo de maturidade, de crescimento, algo novo vive em nós, nos moldando ao projeto que estabeleceu o próprio Cristo. Que como igreja nós possamos entender isso
E nesse processo a gente vai aprendendo, na caminhada de fé, vendo como Deus é tremendo, como Deus manifesta a sua glória através da sua e da minha vida. Quando há crente maduro na igreja, todo o corpo de Cristo é beneficiado. 1 Coríntios 12, 26, por favor, querida. 1 Coríntios 12, 26. Você pode ler se quiser comigo. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Quando seu irmão chega para você e diz assim: olha, eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, e num encontro de oração, num culto de celebração, o Espírito Santo se manifestou e eu fui cheio do Espírito Santo. Você fica feliz com essa presença tão real na vida do seu irmão. Quando ele chega para você e diz assim: olha, poxa, minha família aceitou Jesus, meu marido aceitou Jesus, meus filhos estão começando a caminhar, né? Você, como um crente maduro, você diz: é isso aí mesmo, né? O Evangelho é o poder de Deus que transforma o coração do homem. O Evangelho é vida, o Evangelho é uma oportunidade para transformar toda a sua família. Crente maduro, ele tem essa positividade na vida do seu irmão. Quando ele vê o seu irmão pecando, ele diz para o seu irmão: olha, esse não é o caminho, mete o pé daí, sai fora, esse caminho aí não vai edificar. Ele tem maturidade para ajudar o outro, se porventura está tropeçando, está tendo alguma ação que ainda não devia. Sempre com amor. Você pode dizer isso comigo? Sempre com amor. Porque o amor, querido, né? Ele exorta com tanto carinho. Quando a gente exorta em amor, as pessoas não ficam aborrecidas conosco. Quando a gente exorta com amor, a gente atrai a atenção das pessoas. E nós precisamos entender que a maturidade vai caminhar nesse processo de exortação, porque se temos um modelo, e o modelo é Cristo, você e eu vamos estar sendo ajustados a esse modelo nesse processo. Você pode dizer amém? 1 Coríntios 12, 26, eu li? Obrigado. A principal característica da igreja madura, então, gente, é o amor. O amor é o elemento onde funciona a unidade. É o benefício mútuo do corpo de Cristo. Sem o amor, esta realização é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo ensina na igreja, ele fala: olha, os dons são muito importantes. Os dons vão fazer as pessoas que entram nesse lugar ser curadas, ser avivadas, e é para isso que os dons existem na igreja. Mas ele declara, né? Logo depois ele diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda, mas se eu não tiver amor, nada disso adianta. Porque o amor, ele tem um sentimento, ele tem atitudes, ele tem posicionamento, ele abre mão de muita coisa. E somos convidados nesta manhã a viver o amor. 1 Coríntios 8, versículo 1, por favor. 1 Coríntios 8, 1.
No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Você pode ler essa última parte do versículo? Mas o amor nos faz crescer na fé. O amor vai fazer você olhar para essa pessoa que está na sua direita, na sua esquerda, e ter empatia, e ter o mesmo sentimento que Cristo teve por ela, por ele. Um amor que vem do próprio Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso. O amor é o vínculo da perfeição, gente. Colossenses 3,14, por favor. Já estamos caminhando para o fim. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Você quer chegar à varonilidade, o nomezinho, né, que está lá na Bíblia, né? A estatura de varoa perfeito, de varão perfeito. E é claro que nesse processo a gente só vai concluí-lo no céu. Mas para você ser mais parecido com Jesus, você precisa, bota de novo o versículo lá para a gente, ter essa posição, buscar o amor, se revestir dele, porque ele é o elo, ele é o elo, sabe, que vai conduzir-nos à perfeição. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E quanto mais você e eu estamos cheios dessa maturidade, desse amor, a gente consegue ver as coisas, os acontecimentos que estão acontecendo lá no império das trevas, porque não estamos em outro mundo, né? Estamos no reino de Deus, vivendo ainda no império das trevas. E aí você consegue ter um olhar de amor, um olhar de Cristo, um olhar empático, um olhar para ajudar pessoas, um olhar para cuidar do seu irmão, da sua irmã, da sua família. O meu objetivo é que você se revista desse amor, para que a gente seja uma igreja mais parecida com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Eu ainda não falei hoje, só para ficar bom hoje, só umazinha. Olha para o seu irmão da direita e da esquerda e diga para ele assim, ó: me ame. Me ame. Só que, quando a gente faz esse pedido, a gente sabe que a gente se conhece, né? Nem sempre a gente vai estar reproduzindo esse bom perfume. Mas é justamente nesses momentos que a gente deve amar. É justamente nesses momentos que a gente deve ajudar o outro. Porque a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro esforça-te. Nós estamos nessa escada, gente. E se todos nós dermos a mão e vivermos o amor, a gente vai conseguir ser uma igreja melhor. A gente vai conseguir impactar a nossa vizinhança, o nosso bairro, aqueles que moram próximos de nós. Esse deve ser o reflexo daquilo que Cristo implantou e tem implantado no seu coração e na sua vida. Vou te fazer uma pergunta, não para te frustrar, não para te constranger, mas o que o seu vizinho fala de você? Feche os seus olhos aí. O que seus vizinhos falam de você?
Eu espero que seu vizinho fale de você: olha, o Rubem é um cara prestativo. Eu passei várias vezes mal, de madrugada ele pegou o carro dele e me levou no hospital, ficou comigo. O André é um acolhedor, ele está sempre pronto a ouvir, a me abraçar. Eu já contei tanta coisa para o André, mas ele sempre está ali para dizer uma palavra de esperança. Eu cheguei uma vez lá na casa do André dizendo que eu queria me separar do meu marido, e ele falou: olha, eu vou orar por você. Essas ações, gente, são as ações do amor, porque o amor ele não destrói, o amor ele não cria ruptura, o amor ele não separa ninguém. E essa deve ser a nossa ação, essa deve ser a nossa postura. A gente precisa suportar uns aos outros. Estamos vivendo o evangelho do mimimi. Crente agora não suporta nada, né? Mas a gente precisa suportar uns aos outros, porque quem morreu pelo irmão que está aí do seu lado, da esquerda, da direita, foi Jesus. Foi Jesus. Agora é óbvio que o seu irmão que está na direita também, ele não pode ficar a vida toda como criança, como bebê. O pastor não falou comigo. O ministério não me recebeu, não ligou para mim. Pô, gente, fala sério. Se eu não falei com você, fala comigo, eu posso estar distraído. Eu tenho que ver todo mundo, né? Agora, se você falar comigo, eu vou dizer bom dia, boa tarde. Ontem eu estava comprando um salsichão, que eu estava com fome, na minha rua. Aí uma senhora lá falou: olá, pastor. Eu falei: caramba, até aqui, né? Falei: glória a Deus, né? Estava com a minha mulher, não estava, né? Estava exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus, né? Para você ver que aonde você está, você é visto como filho de Deus. Eu falei: legal, de onde a senhora me conhece? Aí eu sou lá daquele de Ponto Chique. Falei: é mesmo? A senhora está distante, hein? Lá do Ponto Chique me achou. E graças a Deus que eu estava em amor com a minha esposa, né? Amor no sentido de, né? Tranquilamente vivendo o amor, vivendo a paz, vivendo a alegria. Mas se ela, por exemplo, visse lá eu discutindo com a minha mulher, eu xingando alguém, eu tratando mal alguém numa barraquinha que eu fui comprar lá um refrigerante. Que exemplo, que ação eu estava demonstrando, né? E que a gente possa entender, gente, que a gente é o reflexo da glória de Deus. Eu estou de mal com o meu vizinho. Você já deu bom dia para ele? Né? Pastor, esse negócio de bom dia não existe mais não. Eu sei, mas eu dou. Eu entro no elevador, falo bom dia. Quantos me respondem? Às vezes um. E eu continuo dando bom dia, boa tarde. Eu fui ensinado pelo menos a ter cortesia. Gente, a mesma terra que vai me comer, vai comer qualquer pessoa. O rico, o pobre, o orgulhoso, o branco, né? Qualquer classe, qualquer pessoa, é o mesmo barro que vai nos comer, que vai nos levar. E tanta gente com tanta prepotência. E quem faz isso, gente, é o inferno, trazendo orgulho, trazendo altivez, trazendo ações no coração das pessoas. Mas nós temos a humildade de Cristo. Você pode dizer amém por isso? O crescimento da igreja e do cristão tem como objetivo o fortalecimento de todos nós
para vivermos o amor. Concluo lendo com você Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Por favor, querido. Filipenses 1, 6. Se você quiser, leia comigo. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou uma boa obra em mim há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode reverter essa palavra coletiva e colocá-la no primeira pessoa do singular, que é você. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em mim há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Não entre nessa pegada do inferno que diz que pau que nasce torto morre torto. Não entre nessa pegada do inferno que diz assim: eu nasci assim, você sempre assim, né? Não. Você agora tem a nova natureza. Você pode dizer isso bem alto: eu tenho a nova natureza. Diga bem alto: eu tenho o Espírito Santo. O que precisamos é dar agora a liberdade para Ele, nesse processo, nos ajudar. Concluo dizendo que o meu crescimento, o seu crescimento, começa com esse compromisso que tivemos com Jesus. Precisamos então aceitar esse ajuste, esse modelo que é Jesus, e responder a tudo quanto Ele nos ajusta. As respostas vão fazer você e eu crescermos a cada dia mais e mais. São processos graduais, gente. Não pense você que você vai sair desse encontro agora com uma auréola na cabeça e ao passar ali pelaquela porta vai estar tudo assim, o céu, andando em ruas de ouro. Não vai. Alguém vai te dar uma fechada, alguém vai te dar um empurrão, alguém vai tentar desequilibrar você. Agora lembre-se, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas a sua e a minha luta é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade, que estão aqui nos ouvindo, porque são espíritos. E você acha o que ele vai fazer? Ele pegou essa palavra, o Pedro pegou essa palavra, né? Você acha que ele vai fazer? Vou lançar agora uma sementinha do mal, para ver se o Pedro realmente pegou a palavra ou só entrou aqui e saiu do outro lado. Mas se o Pedro pegou essa palavra e depositou ela no Espírito, ele vai resistir na fé e vai glorificar em amor o reino de Deus e a sua justiça através das situações que ele vai passar no seu cotidiano, nos seus negócios, no seu relacionamento, na sua vida pessoal. Tudo vai depender da sua resposta. Você pode repetir isso comigo? Tudo vai depender de como eu vou responder ao Espírito. Porque olha só, minha gente, você habilitado está para ser transformado, totalmente transformado, e crescer nesse processo, que são graduais, que vão a cada dia fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Se você deseja e almeja isso, fique de pé. Eu quero orar por nós, porque também eu necessito e preciso, como você,
dessa graça. Porque essa graça, ela nos constrange a tal ponto de a gente não permitir que as coisas tragam um desequilíbrio sobre nós. Coloque a mão aí no seu coração. Você sabe com certeza aonde é o seu calcanhar de Aquiles. Sabe ou não sabe? Eu sei, né? A gente sabe. E aí não seria bom a gente começar num processo já resolvendo esse primeiro obstáculo? Pastor, meu obstáculo é que eu não levo o desaforo para casa. Eu sou arretado mesmo. Eu sou crente, mas eu coloco Jesus de lado e ajo com humanidade mesmo. Então você vai pedir o Espírito Santo, aí você vai se render. Porque não é o desejo dele que você faça isso. Senão ele tinha dado para nós e tinha deixado para nós a espada, como Pedro a usou. E Jesus, quando viu Pedro cortando e decepando a orelha de Malco, Jesus falou assim: ei, que isso, cara? Pegou a orelha do Malco e falou assim: ó, aquele com a espada que fere será ferido. Vamos restaurar a orelha desse irmão aqui. Vamos enchê-lo de amor. Que nesta manhã você possa ser impregnado por esse amor. Porque esse amor vai te ajudar. Esse amor é o próprio Cristo. E Ele deseja que você exale esse bom perfume, lançando sobre Ele tudo que você precisa. E comece a responder. Existe um gatilho na sua mente de 10 segundos. 10 segundos. Vamos contar? É simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que dá umas 3 respiradas, né? Antes de você liberar com a sua boca ou com o seu impulso, conte até 10. Reflita. Porque palavras matam, ações matam. A nossa boca destrói. E às vezes a gente bota um irmão para fora, ou uma pessoa que está chegando na nossa família para fora, porque a gente não conta esses 10 segundos. Que você pense nisso. Comece a falar para o Senhor aí onde está o seu calcanhar de Aquiles. Diga para Ele que você quer mudanças, que você quer viver esse processo de maturidade, que você está aberto, que você está disponível a essa construção, que você está liberado. Você está abrindo sua mente para ser transformada. Oh, amado Jesus, queremos ser mais e mais parecidos contigo. Queremos ser uma igreja, Senhor, que atrai e não exclui. Queremos ser uma igreja que constrói e não destrói. Queremos ser uma igreja que acolhe. Queremos ser uma igreja, Senhor, a igreja de Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo, estamos abertos na cruz de Cristo. Pedimos que o Senhor ajude o meu irmão, a minha irmã nesse processo. Eu não sei o que ainda está, Senhor, travando, o que o parou, o que a parou, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Ele está te respondendo, Ele está dizendo para ti, ela está dizendo para ti: oh, sonda-me, sonda-me, sonda-me. E eu sei que tu, como um bom pai, está de braços abertos para nos receber. Tu, como um bom pai, está de braços abertos para dizer: eu estou aqui, filha, filho, eu te amo, eu te quero, eu te desejo.
Ajuda-nos, Pai. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus.